Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo bloco aí de dicas de processo coletivo. Separei para vocês para esse segundo bloco, já que no bloco anterior eu trabalhei a intervenção individual em processo coletivo. Muitos alunos se confundem muito com essa intervenção individual em processo coletivo com a relação entre a ação coletiva e a ação individual. Eu percebo que o pessoal ele fica meio que em dúvida quando que acontece uma coisa e quando acontece outra. Então eu já vou separar para vocês essa ideia. Vamos lá, a intervenção individual, ela ocorre quando qualquer indivíduo, na forma do 94, pede para participar do processo coletivo. Ou seja, é uma intervenção de terceiros mesmo. Tanto é verdade que o artigo 18, parágrafo único do Código de Processo Civil, preconiza que se trata de uma assistência litisconsorcial. A questão que eu, ora, proponho à análise é diversa. Existe uma ação coletiva em curso e o indivíduo promove a sua própria ação individual. Então vejam, ele não pede para ingressar na ação coletiva, ele promove a sua própria ação individual. Tudo que eu disser a partir de agora, tudo, exatamente tudo, refere sempre à tese dominante. Beleza? Então vamos lá. Quais são os artigos que a gente vai analisar para trabalhar essa ideia da relação entre uma ação coletiva e uma ação individual? Os artigos que geralmente caem são os seguintes: 104 do Código de Defesa do Consumidor, 104 do Código de Defesa do Consumidor, 22, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança, 22, parágrafo 1º, Lei do Mandado de Segurança, 13, parágrafo único da Lei do Mandado de Injunção, 13, parágrafo único da Lei do Mandado de Injunção. Então vejam, senhores, essas três normas tratam exatamente do mesmo tema, só que com uma regulamentação diversa que eu já vou falar para vocês. O tema é: não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, ainda que elas versem sobre temas exatamente idênticos. Exatamente idênticos é um pleonasmo, mas é a ideia que eu quero reforçar bem. Ainda que elas versem sobre os mesmos temas, não haverá que se falar em litispendência. Pode existir conexão e continência, mas litispendência não, por determinação expressa da lei. A lei diz que não há litispendência. Então vamos lá, essa é a primeira premissa. Segunda premissa: verificada a existência de uma ação individual quando já existe uma ação coletiva, qual é a solução jurídica propugnada? Qual deve ser a solução jurídica propugnada? Então vamos lá. Vamos começar pelo artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo, ele traz o chamado sistema do Fair Notice e do Right to Opt. Fair Notice e Right to Opt. Fair, F-A-I-R, Notice, de notice, e Right, de direito, to Opt, direito de optar. Então vamos lá. O 104 então traz esse sistema do Fair Notice e do Right to Opt. Que sistema é esse? O autor da ação individual será formalmente cientificado no bojo da sua ação individual. Então ele será formalmente cientificado no bojo da sua ação individual para, dentro do prazo de 30 dias, exercer o direito de opção. Então vejam, ele vai ser formalmente cientificado no bojo da sua ação individual. O que é isso? Fair Notice. Então, ele vai ser formalmente cientificado, ok. Ele vai ter um prazo de 30 dias para exercer o direito de optar. Right to Opt. Daí que vem a nomenclatura. O prazo de 30 dias tem natureza decadencial. Esse prazo de 30 dias tem natureza decadencial. Ou seja, deixando de exercer a opção dentro do prazo de 30 dias, o autor da ação individual ele perde o direito material de opção. Então ele perde o direito de exercer essa opção.
Vejam, ele não perde o direito material à reparação. Ele perde o direito material à opção. Tudo bem? Beleza. Então o camarada vai ter 30 dias para exercer a sua opção. Quais as opções que o 104 fornece a esse autor individual? A bem da verdade, o legislador trabalha com duas opções somente. Primeira opção, que é o right to opt in. Right to opt in. Na primeira opção, ele suspende o processo individual para aguardar, então ele vai suspender o processo individual para aguardar o resultado do processo coletivo. Então suspende a sua ação individual e fica aguardando o resultado do processo coletivo. Se o resultado do processo coletivo for benéfico, ele poderá valer-se desse resultado benéfico através do chamado transporte in utilibus. Transporte in utilibus, que está no artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Isso se o resultado for benéfico. Se o resultado for prejudicial, não atinge a sua esfera jurídica. Se o resultado for prejudicial, não atinge a sua esfera jurídica. Tá ok? Segunda opção que ele pode exercer. Na segunda opção, ele opta pelo prosseguimento do seu processo. Ou seja, ele não quer suspender, ele quer prosseguir com o processo individual. Se ele exercer esta opção, que é o right to opt out, se ele exercer esta opção, o resultado do processo coletivo, qualquer que seja ele, benéfico ou prejudicial, não atingirá a sua esfera jurídica. Então, o resultado do processo coletivo, seja ele benéfico ou prejudicial, não atingirá a sua esfera jurídica. Tá ok? Beleza. Então, ele vai prosseguir com o processo dele, não pode mais suspender, vai ter o resultado do processo coletivo, ele não pode aproveitar esse resultado, ele vai ficar adstrito ao resultado do seu processo individual. Tudo bem? Esse é o regime que está previsto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos ter que trabalhar com dois problemas. Na lei do mandado de segurança e na lei do mandado de injunção, então, lá na lei do mandado de segurança, artigo 22, parágrafo 1º, e na lei do mandado de injunção, artigo 13, parágrafo único, existe uma regra diferente. Tanto no mandado de segurança quanto no mandado de injunção, o legislador exige que o autor individual desista da impetração. Vejam, ele vai ter que desistir da sua ação individual para poder se beneficiar do resultado do processo coletivo. Então ele precisa desistir da impetração do instrumento individual para, com isso, poder se beneficiar do resultado do processo coletivo. Os autores que comentam esse tema afirmam que essa exigência de desistência ela é incondicional. Ela é incondicional porque, além de violar o princípio do acesso à justiça, que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, retira do cidadão a possibilidade, vejam, a possibilidade do manejo de um remédio jurídico condicional. Então, retira a possibilidade desse camarada exercer um direito condicional, que é o de impetrar um mandado de segurança ou impetrar um mandado de injunção. Então, para esses autores que criticam, como eu já falei, que eu vou sempre tratar da tese dominante, para os autores que criticam essa exigência da desistência, eles pugnam pela aplicação da regra do microsistema. Ou seja, na verdade, onde está escrito desistência, lê-se suspensão. Tá ok? Bom, esse é o primeiro problema. Existe um segundo e último problema. O STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 73, então o STJ, na resolução de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 73,
decidiu que o juízo da ação coletiva, pode, inclusive de ofício, então o juízo da ação coletiva pode, inclusive de ofício, determinar a suspensão de todos os processos individuais que versarem sobre o mesmo tema da ação coletiva. Então veja, o juízo da ação coletiva, ao receber essa ação coletiva, ele pode tomar a decisão, melhor colocando, de suspender todos os processos individuais que versarem sobre esse tema. O precedente é recurso especial 11.10.549, Rio Grande do Sul. RESP 11.10.549, Rio Grande do Sul. Tudo bem? Vamos agora para um outro tema. Um tema também muito corriqueiro, que é competência, que é o tema competência. E é óbvio que eu vou me ater aqui à competência, obviamente, da tutela coletiva. Competência lá dos processos coletivos. Primeiro detalhe importante dentro da competência em processo coletivo. A regra geral de competência é o foro do local do dano. A regra geral da competência é foro do local do dano. Percebam o seguinte: a despeito de ser foro do local a regra competente, o que nos levaria naturalmente a concluir que seria uma regra relativa de competência, no processo coletivo, essa é uma regra absoluta de competência. Essa é uma regra absoluta de competência e não relativa. Tanto é verdade que deem uma olhada no artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, que já vale a pena combinar com o 93 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 2º vale a pena você combinar, artigo 2º da LACP, né? Vale a pena combinar com o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Vejam só, senhores, qual é o detalhe que eu reputo importante aqui? A lei fala em foro do local do dano, mas a competência é absoluta. Porque o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública fala em competência funcional. Competência funcional é absoluta. O que vai aparecer na sua mente? Se a competência ela é absoluta, pode ser celebrado foro de eleição? Pode ser celebrado foro de eleição? A doutrina que chega até esse ponto sustenta que não. Porque foro de eleição só tem lugar nos casos de competência relativa. Foro de eleição só tem lugar em casos de competência relativa. Por isso que muitos autores vão sustentar para vocês que não cabe foro de eleição em processo coletivo. Tudo bem? Então esse é o primeiro dado importante na regra de competência. Segundo dado importante dentro da regra de competência. Lembrando que essa é a regra geral de competência. Inclusive na ação de probidade, tá? Foro do local do dano. Segunda regra importante. O critério de prevenção. O critério de prevenção nos processos coletivos. O critério de prevenção nos processos coletivos, os senhores vão encontrar no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública, 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública e 17, parágrafo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, repito, 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública, 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular e 17, parágrafo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. Vejam só, nesses 3 artigos, a regra de prevenção é bem simples. Propositura da ação. A regra é bem simples. Propositura da ação. Então, a propositura da ação prevenirá a jurisdição para todas as demais ações que forem eventualmente propostas. Professor, mas essa regra conflita com a regra do CPC? Para a tese dominante não há esse conflito. A regra do artigo 59 do CPC, ela coexiste com a regra dos processos coletivos, porque a rigor é a mesma ideia. É só você olhar o 59 que você vai ver que fala lá em registro ou distribuição.
Se você combinar o artigo 59 com o 312, você vai concluir que registro ou distribuição são hipóteses que vão nos indicar quando que a ação foi proposta. Tudo bem? Outro ponto importante que geralmente cai em prova quando o tema relacionado é a competência, chamado princípio da competência adequada. O princípio da competência adequada. Qual a razão do surgimento desse princípio da competência adequada? Considerando que a regra de competência é o foro do local do dano, pode factualmente surgir a seguinte situação: o dano atingir mais de um local. Pode ser que o dano a ser reparado ele tenha atingido mais de um local. Se o dano atingir mais de um local, qualquer um destes locais será o competente. Óbvio. Se a regra de competência é o foro do local do dano e o dano atingiu mais de um local, qualquer um destes locais vai ser o competente, vai ser o foro competente. E aí vejam, se cada um desses locais vai ser considerado como foro competente, qual é a ideia que a gente tem que trabalhar? Foros concorrentes. E é essa a ideia que você usa lá no 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. O STJ já bateu o martelo. 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor traz foros concorrentes. Ou seja, o autor da ação vai optar pelo foro. Então façamos o silogismo. Se o dano atingiu mais de um local, cada um desses locais é o foro competente, surgindo, portanto, opções de foro, qual vai ser o local mais adequado para receber essa demanda? Olha aí o princípio da competência adequada. Vejam, o que o juiz pode fazer? Ele vai controlar para visualizar se o foro escolhido pelo autor é o mais adequado para a solução jurídica propugnada na ação. Se aquele foro escolhido, repito, pelo autor da ação coletiva, é realmente o mais adequado para a solução jurídica. Isso é o princípio da competência adequada. Se ele verificar que o foro escolhido não é o mais adequado para solucionar juridicamente a questão, ele aplica o que se chama de forum non conveniens. Forum non conveniens. O que significa isso? O órgão jurisdicional que receber aquela demanda, reputando que ela não foi, na verdade, proposta no foro mais adequado, ele vai remeter o feito para o juízo do foro que ele reputar o mais adequado. Vejam, não se trata de declínio de competência, porque o declínio de competência pressupõe a ausência de competência. Não é o caso, porque se são foros concorrentes, qualquer um deles tem competência. Então ele vai remeter para o foro que ele reputa o mais adequado. A doutrina é tranquila em afirmar a aplicabilidade em nosso ordenamento do forum non conveniens. Mas se você estudar, por exemplo, pelo Fred Didier, ele cita um precedente do STJ que negou a existência do forum non conveniens em nosso ordenamento. E ele critica de forma veemente e eu concordo com as críticas dele. Tudo bem? E para a gente fechar aqui esse bloco, existe foro por prerrogativa de função na seara da improbidade administrativa? Qual é o panorama atual da jurisprudência? Existe foro por prerrogativa de função na seara da improbidade administrativa? Qual é o panorama atual na jurisprudência? Resposta segura: não existe foro por prerrogativa de função na seara cível. E, portanto, não existe na improbidade. Porque a ação de improbidade ela tem natureza cível. As sanções previstas na lei de improbidade ostentam natureza cível. Portanto, não há que se falar em foro por prerrogativa de função. E os tribunais superiores, STJ e Supremo,
estão nesse mesmo sentido, afastando o foro por prerrogativa de função. O Supremo, contudo, excepcionou esse entendimento quando ministro do Supremo for processado por improbidade. O Supremo entende que só ele, Supremo, pode processar e julgar seus próprios ministros por prática de ato de improbidade administrativa. Tudo bem? Então ficamos por aqui, no próximo bloco a gente continua.